Olá, bem-vindos a mais um podcast Radar News. Meu nome é Ana Giacomo e hoje eu estou aqui conversando com o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Mato Grosso, Claudecir Contreira. Você pode participar do nosso podcast enviando seu comentário ou sua pergunta aí pelo chat mesmo no YouTube. Contreira é corretor de imóveis há 19 anos e presidente do Conselho Regional há 2 mandatos. Em sua reeleição em 2024, recebeu mais de 67% dos votos para comandar o Cresce até 2027. Suas principais bandeiras são o exercício legal da profissão de corretor e o reconhecimento da categoria no desenvolvimento do Estado. Contreira, é uma honra tê-lo aqui hoje conosco. Vamos bater um papo sobre corretagem, sobre política, sobre projetos futuros e tudo mais. Seja muito bem-vindo. Uma alegria para mim, agradeço, Ana. Boa recepção aqui no Única News. E lembrando que esse é um assunto que me traz cada vez mais emoção. Quando você diz 19 anos, né? Na verdade, é uma vida inteira, não é 19. É que 19 são os anos que eu me regularizei. Mas a minha vida inteirinha, eu sou a terceira geração de corretores de imóveis lá da cidade de Sinop, né? Meu avô, meu pai foram grandes vendedores de terra, mas na época, né, na década de 60 e 70, né, lá no Paraná, 60 e 70 em Sinop, nós não tínhamos ainda a regulamentação profissional em Mato Grosso. Na verdade, nem existia o Conselho dos Corretores, então era muito precário. E para mim também foi. Eu me habituei na venda de imóveis e vendi imóvel a vida inteira. Para você ter uma ideia, eu me emancipei, briguei com meu pai na época, com 16 anos, apenas para poder comprar terrenos em meu nome. Então eu comprava e vendia terrenos desde os meus 16 anos, talvez até antes, né? Que a vida inteira eu acompanhei muito os dois. Já é um empreendedor nato, né? A corretagem para mim faz parte do meu oxigênio que eu respiro, né? Vender imóvel, questão imobiliária, principalmente Sinop. Sinop, que é a nossa cidade de origem, né? Lá é uma imobiliária. O significado de Sinop... Sim, é uma cidade que está explodindo, né? Sociedade Imobiliária do Noroeste do Paraná. Então é lá que eu me criei, nesse ambiente, né? Com o seu Pepino, com os colonizadores particulares. E eu digo aqui já de início de conversa para você gravar bem para o nosso telespectador também. Todas as cidades de Mato Grosso que deram muito, mas muito certo, que são muito prósperas e que são organizadas e que têm uma demanda econômica interessante, são cidades que foram colonizadas por corretores de imóveis. É porque a pessoa tem visão, né? Eu tava conversando aqui com ele no início, e aí eu falei, Contreira, eu sou filha de um corretor de imóvel. Meu pai faleceu há 38 anos, mas trabalhou, vendeu vários... Então nós trocamos uma... Seu Domingo Giacomo, trocamos algumas figurinhas. Então, o corretor de imóveis, ele consegue ter uma visão diferente da gente. Igual eu falei para ele, falei, muitos bairros vocês venderam naquela época que hoje são verdadeiros oásis, né? Algo melhor para você. Não apenas venderam. Os corretores do passado, como teu pai e vários outros, eles faziam o bairro literalmente, eles desenhavam o projeto. Não existia muito a figura do arquiteto, do engenheiro. Existia, porém, para grandes centros. Aqui em Cuiabá, por exemplo, o Jardim Guanabara, é um colega do seu pai, que ainda é vivo, né? O seu Miguel. Ele que desenhou lá o Guanabara inteiro, foi chamado lá ia vendendo os lotes, pela viúva do Fernando Corrêa da Costa e falou, olha, tem essa área aqui de mato, eu preciso fazer alguma coisa. Ele desenhou tudo, rua por rua, lote por lote, né, planilhou, fez um planejamento de venda e assim foi, né? Então o corretor é realmente um agente de desenvolvimento. O ser corretor é isso. É isso que eu quero começar falando sobre o que é o Cresce, qual que é a importância desse conselho para a sociedade e também já explicar quantos corretores hoje estão ali filiados com vocês. O Cresce é o órgão que fiscaliza, né, o mercado imobiliário. É o órgão que busca regularizar o que está errado. É o que traz em evidência diversas legislações pertinentes à profissão, pertinentes ao segmento imobiliário. Então, o Cresce, na verdade, por lei e regra, é a polícia do mercado imobiliário. É essa instituição que tem a obrigação de proteger. Nem sempre isso foi possível da forma como é feito hoje. Nós já tivemos
muitas fragilidades. Ainda temos, né? O órgão ainda carece de muito ajuste, mas no passado, bem recente, era muito pior. Para você ter uma ideia, nós somos Cresce Mato Grosso, mas o Cresce Mato Grosso, na verdade, existia muito apenas para Cuiabá. Então, como eu venho do interior, né? Eu me criei lá em Sinop, e se mudei há pouco tempo a Cuiabá, então eu meio que fiquei assim, meio revoltado com a figura de qualquer órgão público, incluindo o Cresce. Quem é do interior tem essa visão, às vezes até distorcida, do próprio órgão público pela desatenção, né? Porque a sensação de abandono, né? Quando precisa. Não... Isso. Então o Cresce para mim apareceu aí, né? Eu tinha alguns sentimentos aí dentro de mim, né? Há muitos e muitos anos, e via o Cresce como um órgão apenas arrecadador e não como um órgão que de fato e de direito se colocasse em situações de liderar as questões do mercado imobiliário ou de defender o corretor quando ele precisasse. E a gente acabou então vindo com esse sentimento. Nós disputamos eleições já, não eu como presidente, mas eu disputei em 2015, ganhamos a eleição com o professor Benedito. Eu me tornei diretor secretário naquela ocasião. 2019 novamente a gente veio à reeleição, eu me tornei vice-presidente, mas mesmo ficava aquele gosto de quero mais, né? Porque de fato e de direito num sistema presidencialista, quem determina muitas coisas, muitas ações, presidente. É o presidente. E eu me sentia muito limitado tendo que negociar isso, né? Eu sempre tive vontade de expandir o Cresce. Aí quando eu me propus a montar minha própria chapa em 2021, nós ganhamos a eleição e eu tratei logo de descentralizar as ações do Conselho. E isso deu muito certo. Eu lembro que em 2021 nós arrecadamos um pouquinho mais de 5 milhões, por exemplo, e no ano seguinte já 6 milhões e 400, em 2023 8 milhões e meio, né? 2024 12 milhões, né? Estamos indo para 16 milhões esse ano. E aí, nossa, mas é só dinheiro, é que a gente só faz gestão principalmente com dinheiro. E mostra o resultado. Claro que tem amor, né? Tem dedicação, tem tudo isso, tem cuidados, mas o dinheiro é necessário. E de lá para cá nós montamos exatamente estruturas do Cresce, contando com Cuiabá, em 9 cidades. E esse ano 2025 nós estamos preparando mais 5 outras cidades que receberão a estrutura presencial do Cresce, com delegado, com funcionários, com fiscais concursados, com veículo 0 quilômetro, ou seja, cada centavo que entra no conselho é justamente para estruturar essa parte fiscalizatória. Porque eu digo assim, é bom para o corretor? Pode ser, mas é melhor para a sociedade. Por que todo mundo que é corretor tem que ter a licença do Cresce, né? Quantos hoje vocês têm lá? Inscrições, nós estamos chegando a 22 mil inscrições. 22 mil. Desde o início do conselho. E como que fiscaliza quem está trabalhando sem essa... É como se fosse um CRM, né? Sim, que é uma licença. Vocês fazem curso, a capacitação. É uma legislação, praticamente. Mesmo entendimento, né? E como que fiscaliza isso? Existe uma fiscalização? Sim. Hoje nós temos um aparato de tecnologia de comunicação, né? Nós contratamos alguns softwares, né? Alguns aplicativos também a gente desenvolveu desde o início da nossa gestão, e hoje o fiscal ele consegue operar com muita competência sem precisar ir até os locais. A ida do fiscal até os locais em diligências presenciais se dão em casos mais graves, né? Onde há um delito assim comprovado, um loteamento às vezes irregular, que não tem aprovação da prefeitura nem da SEMA. Aí vários ilegais ali se arriscam a fazer vendas, né, de qualquer Suspeita jeito. de golpe também. Suspeita de golpe. E nesses casos, aí vai lá, alguns casos vai com a força policial também, requer a Polícia Civil e a Polícia Militar. Mas no geral, no dia a dia, assim, o mercado hoje, pela tecnologia que a gente contratou, consegue ser bem atendido através dessas fiscalizações digitais. Você falou em pessoal em novos 5 Cresces em cidades de Mato Grosso previstas para abrir, né? O Cresce lançou concurso esse ano, né? Atendendo até uma recomendação do TCU. Sim.
Como que foi esse processo e a previsão desse concurso? Como que tá? O concurso público, no passado, nós tivemos 2 concursos antes de nós assumirmos. Um deles foi cancelado pela Justiça e o outro não supriu a necessidade do Conselho. Então, praticamente, eu nem considero isso um feito. Nós iniciamos esse processo agora em 2022 e fizemos concurso, o primeiro grande concurso que deu totalmente certo, né, para contratação de fiscais. E agora estamos lançando outro para, além de mais vagas de fiscais, também para outros funcionários. Há entendimentos do Tribunal de Contas da União que nós somos um órgão público, apesar de sermos uma autarquia pública corporativa pela lei, apesar de nós não dependermos de recursos públicos para sobreviver, apenas da arrecadação das anuidades dos corretores, mas o entendimento de alguns ministros do TCU levam a gente a cumprir essa questão do concurso e, obviamente, também da prestação de contas. E a previsão para acontecer? Agora, a gente já startou esse processo, provavelmente num prazo máximo de 40, 60 dias deve estar acontecendo já. Aí abre a inscrição. Abre a inscrição, é empresa terceirizada, né? Foi feito um processo licitatório. Vamos ficar de olho para anunciar uma boa oportunidade. Está sendo vencido, né, esse processo e aí sim faremos. Agora, Contreira, você também trabalha ao lado de agente político, como o senador Wellington Fagundes, inclusive esteve aqui semana passada, deu uma entrevista bem legal pra gente. Projetos que geram segurança para a profissão de corretor, né? Fala um pouquinho sobre esse projeto que foi feito em parceria com o Senado. Sim, existem vários outros projetos, né? Esse é um deles. E é um projeto que nós escrevemos, né? Nós escrevemos e dia 28 de abril desse ano ele apresentou no Senado. Esse projeto ele tenta tornar criminoso quem pratica as vendas de imóveis como ilegal, ou seja, aquele que não é inscrito, né? Aquele que não tem curso, aquele que não foi até o CRES fazer a sua inscrição. Então, a ideia hoje é apenas contravenção penal. Então, você vai lá, faz um acordo, paga talvez uma cestas básicas, uma fiança pequena e não acontece nada. A partir do momento que aprovar essa lei, ela será aprovada, aí sim, esse indivíduo se torna um criminoso. E isso vai trazer mais segurança, porque a gente imagina que as pessoas vão evitar essa ilegalidade. E o investidor, ele está de olho nessa segurança. Foi essa a leitura que nós fizemos ao senador Wellington Fagundes e ele compreendeu. Para que o investidor venha até as nossas cidades, é necessário que você ofereça isso, essa segurança. Para o comprador comum, para aquele que vai locar um imóvel ou comprar uma unidade de imóvel, ele também carece. Ainda ontem eu estive vendo, aqui foi presa uma quadrilha, né, saiu em algumas mídias, né, onde mais de 100 pessoas foram lesadas. Até pedi ao meu jurídico para verificar se teve alguma reclamação no CRES. E aí muito me estranha, por isso que eu digo, o CRES hoje tá bem, tá indo, tá fazendo seu papel, no passado já teve mais precário, mas ainda assim as pessoas às vezes desconhecem a existência de um conselho de profissão, assim como a OAB é para o advogado, o CREA é para o engenheiro, o CRM para o médico, o CRES é para o corretor. E mais de 100 pessoas, segundo a reportagem, foram lesadas. E ninguém denunciou? Eu não tenho esse conhecimento. Pedi para fazer esse levantamento, acredito que não. Porque a gente saberia. E aí também há uma estranheza que às vezes a própria Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Civil ou a Militar, às vezes não tem esse entendimento claro e às vezes não usa o CRES, que está ali às vezes acompanhado e munido de muitas informações que poderiam acelerar os resultados das investigações e poderiam evitar aí que muitas pessoas fossem vilipendiadas em seus recursos financeiros, né? Então, ainda é uma deficiência e nós estamos trabalhando nesse momento, por exemplo, aqui na Única News. Divulgando, né, o papel. Assistência. Agora, outra coisa também, o senhor parece que comprou uma briga que deu o que falar, essa política de tolerância zero contra diplomas irregulares, que está dentro disso que nós estamos falando. Quando a gente fala nesse processo, você falou mais de 100 pessoas foram envolvidas e fraudes, e é crime vender imóvel e tal. Explica para quem está assistindo a importância da profissão e o que pode acontecer quando você compra um imóvel com uma pessoa que não é um corretor de imóveis. Às vezes, Ana, dá tudo certo, né? Acontece um milagre, né? As certidões saem todas
negativas, tudo certinho, uma cadeia de pelo menos 18 tipos de certidões, vários tipos de documentos, e a pessoa vive feliz pro resto dos seus dias naquele imóvel. Mas a questão é, e se der errado? Quem que ela vai buscar? A quem ela levará essa responsabilidade? E aí entra o CRESSE. Por isso que é necessário que toda transação imobiliária seja feita através de um corretor registrado. Porque esse corretor, ele responde com o próprio patrimônio por algum eventual prejuízo. Comprei um imóvel, se o imóvel não tem uma saúde jurídica adequada, alguém é responsável por aquela situação. Se aquele corretor causou prejuízo, ele terá que devolver isso. Isso é mais rápido, né? Porque o conselho vigia e o profissional corretor ele é muito atento à questão da legislação própria que tem o conselho dos corretores. Essa questão do diploma falso. Na verdade, não é exatamente Irregulares, né? diploma falso, é um diploma muito facilitado, né? Nós convivemos, infelizmente, o sistema educacional desse país não é dos melhores. Mesmo em cursos 100% regulares, 100% dedicados, ainda assim deixa a desejar na questão técnica, né? A grade curricular, às vezes, não combina com 2025. Às vezes, essas escolas são desatualizadas, né? Existem disciplinas que carecem, por exemplo, hoje, inteligência artificial, tokenização de imóveis, né? Marketing digital, né? E talvez isso falte, e sempre falta. E aí, além disso, tem a parte da facilitação excessiva. Aí você pega aí, se depara com uma legislação truncada, né? Incompleta, e às vezes se contradiz com ela própria, onde diz que cursos EAD, que são cursos feitos à distância, podem ser 100% EAD, provindas de outros estados. E aí eu fiz uma pergunta, uma indagação, se aqui em Mato Grosso tem 15 escolas licenciadas, autorizadas pelo sistema COFES e CRESSE, que é o Conselho Federal e o CRESSE estadual, por que uma pessoa iria ao Rio de Janeiro, por exemplo, buscar um diploma desse? E aí a pergunta é, você realmente foi lá? E aí o CRESSE agora está no direito de perguntar. Você foi? Que dia você foi? Você teve uma estadia temporária ou uma estadia definitiva naquele estado? Porque se trata da minha profissão. Se trata da profissão que o CRESSE fiscaliza. Se trata do mercado imobiliário que a sociedade precisa dessa vigilância. Eu não posso aqui lavar as minhas mãos e achar que trouxe um diploma válido para mim, carimbado, e achar que isso é o suficiente. Não é. Esse curso que você está falando, esse caso que você está citando, foi EAD ou presencial? EAD. Então, o que a gente quer? A gente até apresentou agora um outro projeto de lei no Senado, tá para ser protocolizado lá. Provavelmente a semana que vem isso já aconteça, onde coloca os conselhos de profissão dentro da Lei de Diretrizes e Bases do MEC, lá da educação. Onde nós teremos aí poderemos sugerir, né, colocar aí de forma impositiva ou consultiva ou opinativa uma grade curricular mais condizente, né, sugerir ao mercado, falar, olha, trabalhe EAD, porém no estado que essa escola está alocada para o Mato Grosso. Se a pessoa mora aqui, que faça aqui no Mato Grosso. Né? A gente tem que mudar esse aspecto da lei. Ela é danosa, ela não é segura. E aí a gente corre o risco de termos profissionais aí que às vezes adquirem um diploma de forma, cá entre nós, muito facilitada, né? E suspeito. E assim, quanto tempo leva esse curso? São apenas 6 meses, né? E aí essas escolas às vezes se arriscam a diminuir esse tempo. Faz a jato, né? Nós vemos o crescimento do mercado imobiliário, né? Em Cuiabá, especialmente quando a gente fala de imóveis de alto padrão. São vários condomínios de luxo que têm se expandido na capital e também no interior, sei lá, de Sinop, deve saber muito bem disso. Sim. Fala para mim um pouquinho desse potencial de crescimento e nós estávamos falando aqui no início também sobre preços, valores, né? Como que tá essa realidade desses imóveis de luxo? Hoje, o imóvel de altíssimo padrão, ele continua sendo tendo boa aceitação de compra e de venda. Existe um comércio muito bom. Agora, o classe mais econômica também, o imóvel mais econômico,
que é o Minha Casa Minha Vida, faixa 1, 2, 3, né? 4, faixa 4 agora, imóveis até R$500 mil, esse também está bem. O que sofre é o intermediário, né? É aquele velho ditado nesse país, a classe média sempre é mais penalizada. Então essa classe média está penalizada por quê? O preço, ok, o mercado tem as suas próprias regras e vai se adaptando, né? Porém, as taxas de financiamento por conta da Selic ficaram muito dispendiosas, né? Ficaram muito pesadas. E aí acaba onerando. O alto padrão, muitas pessoas têm o seu recurso guardado em alguma outra fonte de investimento, retira por questões de medo, né, insegurança na política nacional, a questão turbulenta da política nacional e compra um imóvel. E de fato é um ambiente mais seguro, né? O imóvel, o direito à propriedade seria, em tese, a última coisa retirada de um povo, né? E dificilmente desvaloriza, né, Dificilmente desvaloriza. Quem compra terra não erra, né? Quem compra qualquer propriedade acaba tendo vantagem. É igual quem compra um carro, você virou a esquina, já perdeu o valor. Já não é mais o mesmo preço. E aí fala pra mim, os preços que pratica, assim, curiosidade. Eu acho condizente. O que você já viu de mais caro no mercado desses imóveis de alto padrão? Existem, né? Existem imóveis aí, por exemplo, de 12, 14, 15 mil reais o metro quadrado, dependendo da localização e do luxo que se coloca, né? Metro quadrado, mas a gente tem que calcular o quê? É 1.000 metros quadrados você tem que entender o seguinte, para a pessoa comum, às vezes o tamanho é um fator determinante, mas não é assim. Tem vários fatores que determinam o valor, né? Muitos, incluindo a localização, principalmente. Mas a construção civil, o mercado imobiliário, a construção civil em si, o acabamento da construção civil determina muito o preço final. E o acabamento é algo sem fim. Você pode sair de uma torneira de PVC para uma torneira crivada de diamantes, né? Por exemplo. Então é algo assim que não dá para mensurar muito. Não dá. Cada imóvel deve ser analisado individualmente para poder ter realmente uma identidade de preço sobre aquele imóvel quando se trata de alto padrão. Quando se trata da linha mais econômica, aí há uma padronização. Na classe média já começa a diferenciar um pouco, mas o alto padrão, claro que deve ser analisado de forma muito individual, cada imóvel. Por isso que também no meio do corretor tem o especialista em avaliações imobiliárias, né? Que é uma área que nós dividimos com engenheiro, dividimos com arquiteto, né? E com frequência existem inclusive alguns embates, né? O engenheiro às vezes tenta entrar na nossa área, né? E tenta opinar na questão mercadológica e a gente não aceita. Tivemos uma briga recente agora na Câmara Federal. Eu fui lá em audiência pública, defendi a nossa profissão, onde os engenheiros e arquitetos tentaram a todo custo tirar as avaliações do corretor de imóveis nos imóveis públicos. Foi uma mensagem do governo federal, mandado para a Câmara dos Deputados, tentando retirar o corretor das avaliações imobiliárias e passando apenas a engenheiros e arquitetos, o que nós não aceitamos e jamais aceitaremos. Participamos da audiência pública e fomos vitoriosos nesse momento. E é estranho, né? Porque assim, vocês que têm mais contato com o mercado, com compra, com venda, preço de cartório, que é um absurdo, você vai registrar uma certidão, boa parte da compra e venda fica em impostos, né? Falando de forma geral. E quando a gente fala em imóveis de alto padrão, a gente imagina imóveis milionários, casas faraônicas, né? Então assim, aqui em Cuiabá tá crescendo isso, tem novas coisas acontecendo. E que tipo de pessoa compra isso? Porque, assim, igual você falou no início dessa pergunta, você falou assim, que sofre a classe média. Porque a classe média é o que ganha um salário que não se encaixa no Minha Casa Minha Vida. Ele não recebe subsídio, mas ele também não tem acesso a uns imóveis de R$1 milhão. Então, acaba sendo uma guerra ali para comprar, né? O que você tem visto de interessante desse mercado de alto padrão? De imóveis, né? O 1 milhão, né? Não tem mais enorme significado. Então, esse 1 milhão já oh, tristeza. Sério, né? Não fala isso, não. Aí você tem que trazer um corte mais alto. Tem que ligar pro contrário. Ele vai arrumar uma casa para você. Ele vai dar um jeito, porque ele é o presidente de tudo, o dono de todos os imóveis de Cuiabá. Não é bem assim, né? A realidade é outra, né?
Mas aí você fala, por que isso é assim? Você perguntou lá atrás sobre essa questão legislativa. Tudo é uma questão de lobby, né? Você estranhou muito o engenheiro dar preço, né? Opinião mercadológica. É lobby, né? O Congresso é feito disso. E nesse momento a gente está lá lutando para que a nossa profissão não seja atingida de forma equivocada, a gente manter nossos direitos e, acima de tudo, atualizando aquelas leis que existem e criando outros projetos de leis capazes de nos atender. Você quer ver um exemplo de classe média ou classe mais econômica que o Cresce Mato Grosso venceu agora recentemente em 2024? Foi uma luta de 2023 e terminamos em 2024. Existe o programa Ser Família Habitação do governo do estado de Mato Grosso. Um excelente programa. Porém, para o corretor, ele estava sendo prejudicial. E aí a pergunta é por quê? Por quê? Porque são imóveis para venda. São imóveis financiados, não é uma doação do governo do estado. Sim. Existe um pequeno subsídio, né? Esse pequeno subsídio é para entrada, basicamente. É composto da prefeitura, onde ela entra com a área, que não era dela, era de um empreendedor imobiliário, que foi cedida pela prefeitura. Vem o MT Par com subsídio de até R$20 mil hoje, né, atualizando os números, e vem o programa habitacional Minha Casa Minha Vida, que também gera, de acordo com o cadastro, de acordo com o perfil, um percentual lá de subsídio. Mas 75%, 80% dessa composição de valores, ela é financiada para a pessoa pagar, né? A juros aí subsidiados, mas com juros próximos aí de 6%, 7% hoje. Então, há uma comercialização. E o governo do estado de Mato Grosso e os prefeitos do interior não alertaram as construtoras sobre isso. E deveriam ter feito. Então, a gente teve que entrar com um projeto de lei na Assembleia Legislativa, através do deputado Eduardo Botelho, onde deixou claro que imóveis do faixa 2, faixa 3 acima, todos eles devem passar pelo corretor e pelas imobiliárias. Mas não entendi. Não entendi o que foi a questão. A pessoa comprava, a construtora vendia, mas ela não tinha conhecimento? A construtora vendia, né? Vendia. E passava o cadastro, era um desrespeito, né? Pegava-se o cadastro, a assistência social da prefeitura juntava essa documentação de famílias que ganham entre 4 a 8 mil reais ou mais, que não é social mais. Social até 2 mil reais, mil e poucos reais, né? Então, e passava isso para a Caixa Econômica, para o correspondente bancário, pulando o profissional corretor. E por lei tem que estar o profissional, né? Lei federal. Mas a linguagem do prefeito do interior e também do governo do estado é uma linguagem mais estadualizada. Bom, já que é assim, vamos escrever uma lei. Então nós escrevemos a lei, nós, o Cresce Mato Grosso, e o deputado Eduardo Botelho apresentou. O governador do estado, por desconhecimento, quero acreditar, não por maldade, vetou essa lei. Nós tivemos que derrubar esse veto. Foi muito difícil. E eu estou dizendo para você aqui que envolve muito dinheiro também. São mais de 38 milhões de reais em honorários que isso está nos devolvendo ao corretor. E isso deixaria de pagar. E aí fala, mas por que isso? É bom, não é nem para o município, é bom nem para a pessoa, nem para o cidadão, porque é um recurso que deixaria de circular dentro do próprio município e iria para o cofre para as contas correntes de uma construtora que nem do Mato Grosso, na sua maioria, é. Também o prefeito deixava de arrecadar o ISS, que é a nota que o corretor emite no ato da comercialização do imóvel, quando ele faz a venda. Então ele estava abrindo mão também desse recurso, e nós corrigimos isso através das nossas ações. Então por isso que eu digo a você que a questão de leis, a luta parlamentar, né, esse entendimento legislativo é mais do que necessário e é a marca da nossa gestão, das duas gestões, da primeira e dessa também. Outro assunto também em relação a isso que o senhor trouxe à tona recentemente foi a questão da demarcação das terras indígenas em Mato Grosso, que o senhor disse que impacta os corretores e, sobretudo, o agro. Na sua opinião, como que o Congresso Judiciário deve resolver essa questão? Eu acho que é com isonomia, né? E sem ideologia.
Você vive num país capitalista, se aproveita do capitalismo, tem o seu iPhone novo, seu carro bom, sua casa boa e paga de socialista. Porque isso é pagar de socialista na minha visão. Não tem sentido nenhum eu tentar acabar com a economia de um estado, do município, de um país, falando de demarcação de terra indígena, que a gente sabe que a reserva de terras indígenas é gigante, né? É agigantada, já tem terra o suficiente. Eu acho que do jeito que está com o marco temporal de 1988, está mais do que acertado. E aí, quando você coloca isso em pauta novamente, você gera insegurança para o mercado. Muitos negócios de fazenda que estavam para ser conclusos não foram conclusos por conta novamente desse assunto. Então, vira e mexe, infelizmente, alguém fica cutucando isso e isso causa estranheza ao mercado, gera muita insegurança para quem vai comprar ou para quem vai vender ou para quem vai arrendar essas propriedades e isso prejudica, obviamente, o mercado imobiliário como um todo, né? Agora vamos trocar um pouquinho de assunto, que eu estou sabendo que o senhor é pré-candidato. Existe uma conversa política em relação ao seu nome. Qual que é o seu desejo? Como que está essa articulação? O que a gente pode esperar para 2026 já? Eu não sou candidato de mim mesmo, né? Não posso. A gente tem um grupo, hoje somos mais de 20 mil corretores inscritos no estado do Mato Grosso, fora, sem contar os donos de loteamentos, donos de construtoras, que a gente acaba no dia a dia se articulando também. Se esse grupo de fato manter esse desejo, né, que a gente venha se licenciar temporariamente do cargo de presidente do Cresce para disputar uma eleição, é claro que eu vou aceitar. Eu sempre gostei de desafios, né? Não tenha dúvida nenhuma que se o grupo determinar, se o grupo falar, se esse grupo que me apoiou, se esses corretores que me deixaram com 67% dos votos válidos disputando com mais duas chapas fortes, é claro que eu vou, né? Até porque eu repito aqui o que eu venho sempre dizendo. A questão legislativa é muito importante para a sobrevivência da profissão, ela é muito importante para o fortalecimento e ela é mais importante ainda para a proteção da sociedade. Eu convivo com esse problema diariamente no Cresce. Já vi muitas famílias serem destruídas por essa questão de pegar recursos de forma abrupta, de forma ilegal, não entregar o imóvel, que é o caso desses 100 pessoas agora que foram prejudicadas, né? Então a gente tem que estar lá, a gente tem que defender. Outra preocupação minha, mas eu sou corretor, mas eu tenho que torcer e trabalhar para que o dono da construtora vá bem, para que o dono do loteamento se saia bem. Esses empresários, eles estão aí com a corda no pescoço já. A questão tributária é muito pesada. E a reforma tributária, essa famigerada reforma tributária aprovada no Congresso Nacional, ela é para quebrar. Vai quebrar muitos empresários. Empresários deixarão de ser empresários. E aí eu digo, novamente vem uma questão, às vezes até ideológica, nessa polarização infame que existe nesse país. Eu digo, quem que vai gerar emprego, trabalho e renda? A construção civil, aliás, é o segmento que mais faz isso. Não é o agro. O agro pode até dar uma sustentação, mas a construção civil, o mercado imobiliário, é o que mais tem capacidade de gerar emprego, trabalho e renda para muitas pessoas. Imagine a cadeia que depende disso, né? Até para a indústria moveleira. Sem o imóvel não tem móvel, né? Não tem como você fazer nada, não tem materiais de construção, não tem casas de materiais de construção, não tem engenheiros, não tem arquitetos, não temos corretores, não temos loteadores, enfim, há uma situação muito preocupante e isso tem me impulsionado a aceitar esses convites, né, esses avanços, até porque o nosso segmento é órfão mesmo. Nós não temos hoje um representante legítimo lá dentro. Então é claro que eu estou pronto para isso. Se for da vontade do grupo e da vontade de Deus, que da família já é, minha também é, a gente vai encarar mais esse desafio. E vou dizer outra coisa aqui, ó, alertar aí. 2028 também termina o prazo para incentivo fiscal para as SPS, que usam esses CNPJs com muitos benefícios, alguns benefícios, para a construção civil principalmente. Esse é mais um ponto na curva que preocupa todo mundo.
Então essa é mais uma razão para a gente trazer o empresário para perto, discutir isso, ver se de fato tem a vocação do apoio para que a gente possa criar um time a nível de país, na Câmara Federal, para defender esse segmento que é tão importante para a sociedade e para nossas famílias. O encaminhamento, então, inicial é a pré-candidatura a deputado federal. Quais partidos o senhor tem conversado? Como que está essa articulação mais palpável aí? Existem alguns convites, Ana, mas assim, primeiro a gente tem que saber se a gente cabe naquele partido, né? Segundo, tem que saber se o partido vai nos acolher da forma como deveria acolher. Eu não sou um menino mais, eu já passei de 50. Então eu não posso ficar dando tiro errado, né? Então, logicamente que eu vou avaliar bem. Mas existem 4 partidos que estão conversando conosco, né? E a gente tem uma tendência a mais à direita, é óbvio, né? E tem algum outro que a gente nem considera, mas as possibilidades são múltiplas, né? A gente tem que avaliar isso de um modo tecnicamente falando. Até abril tem que tomar uma decisão. Né? Abril é o último mês, né? Mas eu espero decidir isso antes, né? Eu não acho que é legal chegar por último dentro de um partido e não poder participar, pelo menos da parte da construção desse projeto de candidaturas, né? Esse posicionamento mais à direita na política, inclusive na companhia do senador Wellington, né, tem projetado essa pré-campanha sua. Levando isso em consideração, vamos falar um pouquinho do que está acontecendo hoje, né? Nosso programa ele é gravado, mas hoje, no dia 2 de setembro, começou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Qual que você entende o que está acontecendo e a sua avaliação em relação ao futuro do país a partir disso? Eu acho que o país deve muito a Jair Messias Bolsonaro, né? Independentemente se você gosta ou não dele, eu acho que a gente deve muito, principalmente na divulgação de todas as ideias que hoje estão aí. Num passado bem recente, nós não lembrávamos de um único nome de ministro do STF, por exemplo. A gente começou a ter acesso às informações, essa abundância de informações, justamente porque teve um presidente que estava aberto a isso. Estava disposto, inclusive, a mostrar os erros dele, né? Que mostrou várias vezes que ele não foi um homem só de acertos. Ele teve bastante erros. Mas a gente sabe o quanto ele contribuiu para abrir essa mentalidade que, por hora, era adormecida. Então, eu vejo que há um sepultamento político dele de forma antecipada. Eu não acredito que um conceito morra com um julgamento. Eu não acredito que a ideia da direita ou da direita mais bolsonarista se desfaça com a condenação dele. Pelo contrário, eu vejo alguns exemplos extremos, até do Nelson Mandela da vida, do próprio atual presidente, onde depois da prisão voltaram mais fortes. Então eu não vejo que esse movimento vai acabar. Pode ser que a vida de uma pessoa se finda, né? Aconteça alguma coisa e venha a faltar. Mas o movimento, o conceito, a ideia, eu não tenho dúvida que será mantido com vida, né? Ninguém se arrisca a falar assim, a direita está fora do páreo se o ex-presidente for condenado à prisão. Pelo contrário, pode ser que haja até um fortalecimento desse projeto mais eficaz. Esse fortalecimento pode acontecer daqui a uns anos, como aconteceu com o próprio Lula, né? Caso o Bolsonaro não consiga reverter isso até 2026, candidato à presidência da República, o que você aposta? Você acredita que tá... Eu sou tão pequeno para falar disso, né? Acho que é importante, pessoal. Tem um nome muito consensual aí de consenso que não é o meu consenso, né? Eu sou muito mais bairrista, né? Não estou falando de ideologia agora, estou falando de localização geográfica. Eu sou do Centro-Oeste, né? Então, quando eu vejo alguém do Centro-Oeste se colocando, eu fico mais animado, porque é mais próximo da minha realidade, né? E aí eu vejo o próprio Mauro Mendes aqui, algumas pessoas já cogitaram de ele compor uma chapa à presidência, né? Isso me agradaria muito, né? Eu vejo também o vizinho estado de Goiás, do Ronaldo Caiado, né? O governador, também está aí predisposto. Eu sou mais bairrista nesse sentido.
Eu sou o menos paulistano nessa hora, até porque eu não tenho ligações lá, né? Minha ligação Quando ele fala em paulistano, ele tá falando do Tarcísio. não tenho nada contra, absolutamente. Acho que tem uma carreira aí memorável. Sim. E na hipótese do voto útil, com certeza seria até um provável nome que a gente apostaria. Mas repito, eu sou muito caseiro, né? Se eu tiver algo aqui dentro da nossa casa para apoiar, para trazer para perto, eu faria isso. Agora, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista, mas eu quero deixar um espaço para você falar de um evento que você me falou no início e deixar alguma outra mensagem, alguma outra situação que você queira deixar registrado aqui na nossa entrevista e também falar para quem está nos assistindo, né? Se despedir. Ok. São 63 anos de profissão regulamentada em lei, apesar da nossa atividade ter surgido ainda no Império Português, né? A família real portuguesa vindo para o Brasil, precisou-se de algumas pessoas e eles buscaram imóveis para colocar essas famílias, né? Então aí nasceu o corretor, de forma regular, há 63 anos com a Lei 4.116 e em 78 reformulada para a Lei 6.530. Nesses 63 anos de história, nós tivemos vários reveses, como é o caso, por exemplo, do decreto de lei que nos tirou e abriu o direito de fazer venda a todos os construtores, e isso foi em agosto de 22. Foi logo ali. Recente. E nós aqui em Mato Grosso, através das nossas ações firmes, e mais uma vez se utilizando da figura política do senador Wellington Fagundes, derrubamos esse decreto. O decreto foi assinado no dia 9 de agosto, 11.165, e no dia 10 de agosto nós revogamos o decreto com o número 11.000, com outro decreto, 11.167, e foram as ações nossas do Cresce Mato Grosso, junto com o senador Wellington, que derrubamos isso. Na época houve um entendimento e foi revogado o decreto. Então a mensagem que eu deixo é justamente essa para a minha classe, os corretores de imóveis igual eu sou. Que a gente nunca perca a vontade de lutar, né? A vontade de manter a classe sempre em ordem, sempre organizada e, acima de tudo, respeitada. Que sem essas ações, sem ações legislativas nesse sentido, não há respeito, não há reconhecimento e não haverá, obviamente, nenhuma conquista. E dizer à sociedade que nos acompanha que busque um profissional credenciado, que consulte o site do Cresce, o crescemt.gov.br, busque se essa pessoa existe lá como profissional regulamentado para não amargar prejuízos igual foram aí essas mais de 100 pessoas enganadas por uma família. Parece-me de 4 integrantes e essa família que enganou já desapareceu. Recebeu o dinheiro das vendas e não... Pegou o dinheiro de entrada e acabou desaparecendo. Então acho que são as mensagens que a gente procura deixar. O evento que você citou. Perdão, dia 26 de setembro, né, nós teremos um grande evento, um seminário de um dia. Nós traremos aí alguns palestrantes importantes dessas questões legislativas. O senador Wellington Fagundes se fará presente nesse evento, falando sobre os projetos de lei, como andam as demandas legislativas lá no Congresso. Também traremos sobre inteligência artificial, também traremos sobre tokenização dos imóveis, que é um assunto bem amplo, muito moderno e que carece de entendimento por parte dos corretores. E no final, um grande jantar, né, para comemorar os 63 anos de atividade regulamentada em lei federal. Quem quiser participar, só para corretor, tem inscrição, vai ser pago, como que vai ser? É gratuito ao corretor de imóveis. Aos demais que querem acompanhar, provavelmente a gente conseguirá absorver esse custo e não vamos cobrar absolutamente nada. Olha aí, pessoal, dia 26 de setembro, então, na sede do Cresce aqui em Cuiabá? Não, nós vai ser onde? Estamos no Hotel Fazenda Mato Grosso. Essa é a nossa expectativa. Aqui em Cuiabá. Por conta do público, que a gente imagina que vai ser grande, né? É isso aí. Pessoas do interior, né? Os líderes nossos, os representantes do Cresce, dos 142 municípios estarão presentes. Então a gente tem que estar mais preparado com uma estrutura um pouco uma estrutura maior, porque você vê os assuntos de inteligência artificial, quando ele fala tokenização, é informatização. Sim. Então, assim, é um investimento digital, né? Que o Cresce está fazendo para os corretores, né? Então, eu quero agradecer muito a sua presença, Contreira, quero desejar sucesso nos seus projetos profissionais e pessoais também, e quero convidar vocês para acessar os nossos portais tvunica.com.br, unicanews.com.br também, para você ficar sempre bem informado. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.